Então eu estou aqui no Jardim de Getsemane, onde Jesus recebeu o beijo da traição de Judas, onde ele veio com os discípulos e na sequência Judas aparece. Ele diz que Judas vai aparecer. Na verdade ele não diz que Judas vai aparecer, ele diz que o traidor, eis que aquele que irá me trair, está chegando. Judas chega, dá o beijo da traição e ele é levado. Então, acho que seria bem legal falar de perdão agora, né? Como é que a gente pode perdoar 70 vezes 7? Como é que a gente pode perdoar uma pessoa que faz algo que não nos faz bem? Como amar o próximo como a si mesmo? Bom, a gente precisa praticar o perdão. E você precisa focar na energia do seu corpo. Procura focar em qualquer negatividade que possa existir, qualquer aflição, qualquer sentimento pesado, como raiva, medo, ansiedade, preocupação. Se você parar para pensar em todos os sentimentos ruins que você tem aí, você vai perceber que você sente muita coisa ruim porque você não perdoou. E você não perdoou principalmente a você mesmo. A principal pessoa que a gente não perdoa é a nós mesmos. A única coisa que você precisa perdoar, ou melhor, a principal que você precisa perdoar é a você mesmo, para que você fique em paz. Você precisa perdoar você mesmo, perdoar o seu passado, o que aconteceu, o que fizeram com você. Faça as pazes com o seu passado. Perdoe o fato de você não saber como é o futuro, por exemplo. Perdoe o fato de você não estar vivendo a realidade que você gostaria nesse momento. Perdoe o fato de você não ter o dinheiro que você gostaria, não ter o relacionamento que você gostaria, não ter o trabalho que você gostaria. E perdoar nada mais é do que aceitar o que é. Não aceitar o que é cria muita resistência na sua vida. E quando você cria essa resistência, você cria uma identificação com aquilo. Quando você se identifica com aquilo, você ingere veneno para você mesmo. O que você resiste acaba persistindo na sua vida. Perdoar, principalmente a si mesmo, é o mais importante. Para de se julgar, para de se analisar. Perdoar o presente é mais importante do que você perdoar o seu passado. Se você perdoa o presente, não tem nenhum acúmulo do passado. Você se liberta do passado quando você faz isso. Então aceita o que é, principalmente com relação ao outro. Toda resistência que você cria hoje na sua vida é uma negatividade. Aceitar o que é não é que você tenha que ser passivo. É você simplesmente se submeter ao fluxo da vida, que está acontecendo naquele momento presente. É abandonar a resistência interior. Nesse exato momento você abandona qualquer tipo de resistência interior. Quando você não aceita o momento presente, você vive preso no passado ou no futuro. Resistência interior é se opor ao fluxo natural da vida. É você dizer não ao que é. E você faz isso através de julgamentos que você tem, de algo que você acha que deveria ser diferente do que é, que a realidade não deveria ser como ela é. O problema é que a realidade é o mundo. E se você vai se opor à realidade, você está se opondo ao mundo, você está se opondo à lei natural da vida. Se você aceita as coisas como elas são, você se liberta do passado e do futuro e você se conecta com esse momento presente. Essa é a única maneira que você tem de você viver a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, a sua real identidade, a parte divina que existe dentro de você. Quando você fizer isso, harmonia, amor, tudo isso começa a aflorar dentro de você. O mundo de abundância, o mundo da não resistência. Como a frase que Jesus diz, àqueles que muito têm, muito será dado, e àqueles que pouco têm, até mesmo o que têm lhes será tirado. O que ele quer dizer? São as pessoas que são conectadas com o mundo da abundância, as pessoas que estão conectadas com a escassez. Quanto mais escassez elas estão conectadas, mais escassez elas vão ter na vida delas. Por isso que as coisas tendem a dar mais errado se você cria essa resistência. Você precisa trazer a realidade para o momento presente, sem nenhum rótulo. Esquece qualquer tipo de rótulo do seu passado. O que acontece com você nesse momento, o que alguém tenha feito não é bom nem é ruim. É só o que é só um fato. Quando você faz isso, você não cria uma resistência e não tem nenhuma negatividade ao redor disso. Trazer a atenção para o momento presente te faz enxergar as possibilidades para mudar qualquer tipo de situação que esteja acontecendo na sua vida. Sabe quando alguém faz alguma coisa com você e você não aceita? Você cria uma separação com a pessoa. A sua personagem se identifica com isso. Isso faz com que você se afaste da pessoa e você se afaste da abundância. Quando você não aceita essa realidade, você não perdoa e você se fecha aquilo. Esse distanciamento faz você ver o mundo como uma ameaça. Tudo é uma ameaça. Você já não confia em ninguém. E você começa a agir no mundo como uma escassez. Nada vai dar certo, as pessoas não são confiáveis, eu posso dar errado. Essa não aceitação, ela não contamina a pessoa que você não está perdoando. Ela não contamina o mundo que você está vivendo. Ela contamina você. Você está presa nessa negatividade do que aconteceu
no seu passado e do que pode acontecer no futuro. Sai dessas expectativas de como a sua mente acha que deveria determinada coisa acontecer. Perdoar é uma relação de paz com você mesma. O que você está sentindo é com você mesmo. No fundo, não tem nada a ver com a outra pessoa. No fundo, você não está perdoando a outra pessoa quando você perdoa. Você está perdoando a você mesma. Você acredita muitas vezes que ao perdoar uma outra pessoa, você está fazendo um bem a essa pessoa. Aí ela não merece. A pessoa não está nem aí. Ela vai continuar vivendo a vida dela. Não perdoar só faz mal a você. E perdoar só liberta a você, não liberta a outra pessoa. A outra pessoa pouco importa. Isso é deixar o fluxo, uma lei natural da vida, seguir. Sua vida não segue por isso. Se você não é capaz de aceitar a realidade como ela é, você também não é capaz de aceitar as pessoas como elas são. E você está o tempo inteiro julgando, analisando e criando esse atrito. Você gasta muita energia querendo que as pessoas se tornem como você acha que elas deveriam ser. Querendo que elas sejam do jeito que você acha que elas deveriam ser. Mas isso nunca vai acontecer. E aí você vive a sua vida inteira julgando, criticando, rotulando as outras pessoas. Como é que a sua vida pode ser boa? E aí quando uma pessoa falha com você, o que você faz? Você cria essa falha dela como uma identidade dela. Você rotula essa pessoa como isso, como a falha dela. E aí você fica preso a essa identidade dessa pessoa. É como se essa pessoa se tornasse o erro dela. E aí você resiste, e quanto mais você resiste, mais isso persiste na sua vida. É como se essa pessoa não pudesse cometer o erro. Se liberta dessa personagem, porque quando você está identificado com essa personagem que você cria para você mesmo, você também só consegue enxergar as pessoas como essas personagens que você foi rotulando, que você foi julgando. A gente não enxerga as pessoas de fato quem elas são, pela essência delas. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar a nossa essência. É a sua personagem olhando para a personagem que você criou daquela pessoa através dos seus julgamentos, críticas, rótulos. Por isso que a maioria das relações hoje são instáveis, não são duradouras e são falsas. São personagens. São duas personagens se relacionando. É a sua personagem, quem você acredita que você é, se relacionando com quem você acredita que a outra pessoa é, ou seja, a outra personagem. Não tem como isso dar certo. Por isso que Jesus disse, por que tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que estás no teu olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão que vai ajudar a tirar o cisco do olho dele, se você não está vendo o cisco no seu próprio olho? Você não vê a pessoa pelo que ela é, você vê a pessoa pelo que você é, pelo mundo que existe aí dentro de você. Você não está vendo a essência dela. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e se conecta com o seu verdadeiro eu. E aí então você pode ajudar o outro. Você precisa ser feliz para ter uma vida melhor. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para ser feliz. O grande ponto é que os fatos da nossa vida eles não mudam. O que muda é a nossa interpretação a respeito desses fatos. E Jesus sabia que as pessoas elas são salvas ou elas são destruídas exatamente por aquilo que elas acreditam dentro delas. Por isso que a autocondenação é uma das coisas mais destrutivas que existem. Todo mundo se sente mal às vezes com relação às coisas que fez. Mas algumas pessoas elas se sentem mal a respeito de quem elas são de verdade. As pessoas elas se condenam e elas se tornam autodestrutivas e elas não conseguem descobrir como mudar essas convicções que elas têm com relação a elas mesmas. Jesus falava muito de que ele ensinou isso, né? De que as crenças elas são modificadas pela fé e não pelos fatos. O fato é o fato, ele não muda. Ele não veio ao mundo para condenar a gente. Ele não queria que as pessoas se sentissem mal com respeito a si mesmas. Ao invés disso, ele desejava que as pessoas se sentissem amadas por Deus. A autocondenação não é humildade, como muita gente acha, é humilhação. A autocondenação envolve a crença de uma mentira a respeito de você mesmo. E Jesus não queria isso. Pelo contrário, ele queria que a gente se amasse. Ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você precisa se amar. Se amar é você viver a sua verdadeira identidade. Se amar é você viver quem de fato você é. Eu espero que esse vídeo te toque de alguma maneira e esse conteúdo possa te inspirar a você, de fato, descobrir a sua verdadeira identidade, descobrir quem você é aí dentro, sem nenhum rótulo, sem nenhum julgamento. Esqueça tudo que você acredita do que você é hoje. Esqueça tudo que você acredita, porque o que você acredita do que você é hoje está totalmente alinhado a todo um passado do que você viveu. E você carrega esse passado acreditando que você é isso, mas isso nada mais é do que a personagem que você criou até aqui. Você é muito mais do que isso.
Você é muito mais do que essas crenças que você tem dentro. Você é muito mais do que todo esse passado condicionado do que você viveu. O que você viveu é um fato, mas as interpretações do que você viveu fazem você acreditar que você é isso. E muitas vezes, por você acreditar no que você é hoje, você acredita que você não pode ir além, que você não pode alcançar mais, que você não pode ser maior. Mas tudo isso é só uma interpretação dessa personagem que você criou. Acredita que você pode ser diferente. Se conecte com a sua verdadeira essência. A gente se vê no próximo vídeo.